E nós vamos começar o programa de hoje trazendo agora um dado alarmante. De janeiro a novembro deste ano, foram registrados quase 550 casos de intoxicação e dentre os casos estão as vítimas de envenenamento por uso de chumbinho. Um raticida perigosíssimo que, apesar das fiscalizações, continua sendo vendido de forma ilegal aqui no nosso estado. Entendam tudo isso na reportagem de Maria Maciel, aqui no Fenômeno. Deixa eu ver. Anthony Levi, de 4 anos, era um menino alegre e cheio de vida. Ele morreu em maio de 2024, depois de passar mal na escola. Até então a gente pensou que tinha sido uma queda, um mal súbito, não sei. Dias depois, a família descobriu que o menino tinha sido envenenado pelo próprio pai. Câmeras de segurança da escola flagraram Matheus jogando o frasco do veneno numa lixeira. Ele colocou chumbinho no mingau da criança antes de levá-la para a escola. Uma morte cruel que devastou toda a família. Mas de uma forma que ele matou com veneno, isso aí não tem justificação, não tem perdão, não. Foi um desastre. A gente não aguentou. A gente até poderia aceitar que fosse uma morte clínica, uma morte da forma que o meu neto morreu, a gente não aceita. Inicialmente parecia ser uma morte natural, mas foi justamente um médico legista bastante cauteloso, que inclusive nos ligou naquele dia pela manhã e disse, olha, tudo indica que aqui foi morte por chumbinho, exatamente pelo que ele encontrou no estômago da criança. Matheus Soares foi condenado a 52 anos de prisão pela morte do filho. O réu fingiu apenas conduzir o filho à sala de aula para ocultar sua real intenção criminosa. O chumbinho é usado como raticida. Leva esse nome porque tem um formato granulado cinza escuro, como se fosse pólvora. O produto é altamente tóxico e pode levar à morte. Esse tipo de composto ele costuma causar dor abdominal, ele pode provocar vômitos, pode provocar tremores, sudorese excessiva e depois de muito tempo, por prolongada intoxicação, ele pode causar salivação excessiva também, a pessoa começa a babar e sudorese excessiva e no final até convulsões. De 2019 a 2025, quase 2.500 pessoas morreram por ingestão de veneno como o chumbinho no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde. A maior parte das mortes são de casos de suicídio e homicídio. Estima-se que o produto seja responsável por quase 60% dos casos de intoxicação relacionados a esse tipo de veneno. Em Alagoas, este ano foram confirmadas 20 mortes por chumbinho, 5 casos só no mês de novembro. Os dados mostram um aumento preocupante. É uma quantidade relativamente alta quando se fala em casos de intoxicação por chumbinho, porque, como eu falei, é um veneno extremamente tóxico e que ele não deveria estar sendo comercializado para as pessoas adquirirem com tanta facilidade. Todas as mortes suspeitas por intoxicação são investigadas pela Polícia Civil. As amostras são enviadas para esse laboratório de toxicologia da Polícia Científica de Alagoas, onde são feitas as análises. São amostras de sangue e também de conteúdo estomacal. São essas análises que vão confirmar ou não a presença de substâncias que podem levar à morte, como, por exemplo, o chumbinho. Uma morte suspeita que acontece com esse tipo de sintomatologia, o médico não encontra nenhum outro sinal de violência no organismo, é classificado então como morte suspeita e de acordo com o protocolo do paciente, com o prontuário do paciente, já que na maioria das vezes eles conseguem ter atendimento hospitalar, embora nem todos consigam reverter o quadro, eles conseguem ter um prontuário que explica os sintomas, são associados esses sintomas então às causas por intoxicação por venenos no geral, não só por chumbinho, e aqui no laboratório a gente faz a classificação para determinar que tipo de praguicida, que tipo de veneno foi utilizado. O chumbinho tem a venda proibida desde 2012. Mesmo assim, o veneno ainda é comercializado de forma clandestina. A Vigilância Sanitária de Maceió tem feito fiscalizações em vários locais para evitar a venda ilegal. E fizemos algumas apreensões desse chumbinho,
que é extremamente proibido a fabricação e comercialização, mas é um produto muito difícil de se controlar, igual a droga, porque o pessoal esconde, os comerciantes escondem, mas a vigilância sanitária está atenta, dando continuidade às suas fiscalizações, e alguns estabelecimentos que foi pego com isso, eles foi feita a apreensão, eles foram notificados e multados na forma da lei. Nas últimas semanas, foram registrados 2 casos suspeitos de envenenamento por chumbinho aqui no estado. Em Penedo, um idoso morreu e 2 mulheres foram hospitalizadas após passarem mal ao ingerir alimentos no almoço. O outro caso foi de uma mulher que teve a casa invadida pelo ex-companheiro. Câmeras de segurança mostram ele injetando uma substância na água da vítima. Segundo o próprio autor, seria chumbinho. Os materiais coletados ainda seguem a análise. Para a Polícia Civil, casos de envenenamento criminoso apresentam uma dificuldade maior na investigação. Tudo começa com aquela morte que aparentemente foi uma morte natural, né? Assim, a família, no caso, quando ela percebe que a pessoa é uma pessoa saudável, de repente teve um mal súbito, foi levada para o hospital, né? E vem a óbito, geralmente daí já sendo alerta. A gente recebe muito comunicado, né, de um possível envenenamento por parte da família. E aí a gente aciona o IML para que tenha uma maior cautela, recolhe o material do estômago para que seja feito um exame toxicológico, né, e a gente chega à constatação de que foi ou não veneno, e geralmente quando é veneno é usado chumbinho. Segundo o delegado, é preciso haver uma fiscalização maior para combater a venda do chumbinho. Um dos últimos casos, nos casos mais que chocaram Alagoas, foi o caso do Levi. A gente, naquele dia pela manhã, quando o pai dele confessou o crime para a polícia, ele nos levou, inclusive, ao local onde ele tinha comprado, que foi uma pequena mercearia no bairro de Jacintinho, onde o comerciante, para tentar burlar a fiscalização, ele usava pequenos recipientes de plástico, né, para vender o produto. É um produto de venda proibida, né? A gente sabe que é um agrotóxico, né? Um raticida, que tem que ter uma venda controlada, mas, infelizmente, em alguns comércios, especialmente em feiras livres, as pessoas terminam que vendem, né? Comercializam, acho que facilmente você consegue comprar, mas há sendo alerta de fiscalização. Esse trabalho não é um trabalho da polícia, a polícia vai trabalhar justamente para tentar identificar e prender os autores